Este pobre homem, chamado Bartimeu, era cego, mas queria tornar a ver. Quando ele ouviu que por ali Jesus passava, acendeu-lhe a esperança e por isso ele clamava: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Olá, irmãos e amigos. Estamos juntos mais uma vez a fim de meditarmos na Palavra de Deus. Hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versos 46 ao 52. Assim diz a Palavra do Senhor. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus. A sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Tudo estava tranquilo naquele dia, e aquele dia para o cego Bartimeu era mais um dia. Ele ia se sentar à beira da estrada e pedir esmolas. Até que ele ouviu falar que Jesus ia passando. Nesse momento, um grande milagre está prestes a acontecer. Um grande poder será manifestado. Uma grande lição será dada. Porque ele ouviu, passou a ver. Jesus está se aproximando de Jericó. E o momento de dar a sua vida pela raça humana está cada vez mais próximo. A sua pregação inicial, lá no comecinho do Evangelho de Marcos, arrependam-se e creiam nas boas novas, agora está prestes a se concretizar. O Evangelho, a boa notícia, a boa nova, está prestes a se cumprir. Por conta dessa proximidade, Jesus aceita, sem nenhum tipo de censura, a manifestação messiânica pública feita por Bartimeu. Quando o chama filho de Davi, ele está compreendendo e aceitando que Jesus é o Messias. E os judeus também assim compreendem. Jesus não reprova essa identificação, porque a sua hora está chegando. Logo, em Jerusalém, a multidão estará gritando: Glória a Deus nas maiores alturas. O segredo messiânico agora deixa de ser segredo, porque Jesus mostrou e ensinou a verdade, e também porque seu sofrimento acontecerá em breve. E ele manifestou isso, dizendo aos discípulos cerca de 3 vezes
sobre seu sofrimento, sua morte e sua ressurreição. E agora, Bartimeu não quer, de modo algum, deixar essa oportunidade passar e começa a gritar sem parar, sem o menor constrangimento, pois sabe que Jesus é sua única esperança. Como seria bom se o ser humano compreendesse que Jesus é sua única esperança. As tentativas de fazê-lo calar o estimulam a gritar ainda mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Desta forma, Bartimeu se apresenta como um grande exemplo para a nossa fé, nos deixando um exemplo de fé persistente, um grande exemplo de fé que não permite que nenhum obstáculo o impeça de ser ouvido por Jesus. Como ele, devemos mostrar nossa persistência e dependência completa, total de Jesus, sem constrangimento. Mesmo que as pessoas queiram nos impedir ou até mesmo nos humilhar, devemos ser persistentes em nossa fé, sem constrangimento, pois a seu tempo ele nos ouvirá. Simplesmente fazemos isso pelo fato de Jesus também ser a nossa única esperança. E vemos também que Jesus nos dá ainda na sua última viagem, ele nos dá mais um exemplo vívido, uma lição de serviço a Deus e ao próximo, exemplificando dessa maneira o que ele acabara de ensinar aos apóstolos, dizendo: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Com compaixão e poder ilimitado, num milagre poderoso e aparentemente sem qualquer esforço, Jesus faz o impossível e restaura a vista ao cego, porque ele ouviu falar de Jesus. Imagine a sensação de Bartimeu ao ouvir as pessoas dizendo: ânimo, levante-se, ele o está chamando. Mostrou um entusiasmo sem medida, total. Sua reação entusiasmada o levou até Jesus, sem hesitação, sem receio, sem dúvida, jogando para longe qualquer coisa que o atrapalhasse, ficando de pé e correndo em direção a Jesus. E ouve do próprio Senhor a pergunta mais importante para ele: o que você quer que eu lhe faça? Se lembrarmos o que ele está fazendo, a pergunta tem duas respostas: o que você quer? Esmola ou cura? E sem vacilar, ele diz: mestre, eu quero ver. Dando uma demonstração de total confiança em Jesus, no poder de Jesus. O milagre restaura sua vista, mas também traz cura espiritual. Quando Jesus diz: a tua fé te curou, também pode ser: a tua fé te salvou. Então ele não ganhou apenas cura
física, mas também cura espiritual, salvação. Sua fé torna possível que volte a ver, mas também agora ele pode enxergar a realidade espiritual. Entusiasmado, Bartimeu não volta para casa, mas segue Jesus no caminho da cruz. Se torna um de seus discípulos. Deste modo, Bartimeu se transforma em um bom exemplo para todos nós. Quando recebemos a salvação pela graça de Deus, o propósito é um só: é para seguir Jesus. Sem hesitação e com entusiasmo, precisamos obedecer ao Senhor. O encontro de Bartimeu com Jesus nos oferece um exemplo vivo e eficaz de como sermos verdadeiros discípulos de Jesus. Devemos ouvir para ver e ter fé para seguir. Era a última oportunidade para Bartimeu, e quando ele ouviu, confessou persistentemente, se apresentou perante Jesus e viu, e assim se tornou um dos seus seguidores, um dos seus discípulos. Que você venha a ouvir com atenção, tenha coragem de confessar com persistência. Perante Jesus, certamente passará a enxergar as realidades espirituais e certamente seguirá somente Jesus. Que Deus te abençoe e que Ele restaure também a sua visão espiritual e que você e eu, nós, possamos seguir unicamente, exclusivamente Jesus. Amém. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus, filho de Davi,